Se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo, o Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada. Vocês viram aí, né? Vamos aqui reagir nesse momento, porque eu vou deixar esse vídeo bem guardadinho. Quero que você comente aqui nos comentários, deixar registrado. Porque, olha o que ele falou. Vocês viram, né? Bom, vamos aqui analisar, vamos aqui ver o que aconteceu durante o vídeo, mas chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Peço a você, torcedor do Flamengo, que dê aquela moral hoje com força, deixando o seu like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Para isso, dê aquela moral compartilhando o vídeo no seu grupo do WhatsApp, seu Facebook, Instagram, no YouTube. Compartilhe em todos os lugares. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Já coloca nos comentários aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, tá bom? Deixe os créditos ao canal Band Esportes, link na descrição. Vamos lá ver o que aconteceu nesse vídeo. Trabalho incrível no Flamengo nesse ano, defensivamente, na construção, na leitura das jogadas, decidindo também jogos. E eu, como eu falei, minha forma de contribuir é dando apoio, estando preparado, quando entrando, tentando tentar no mesmo nível deles. E hoje foi um dia muito especial, como eu falei, a partir do momento que eu sabia que eu ia jogar, certamente é algo que me motiva, é algo que eu me sinto muito mais relaxado, muito menos nervoso quando eu sei que eu vou entrar em campo do que quando eu fico fora. A vitória contra o Chelsea aqui na Filadélfia encheu os jogadores do Flamengo de confiança. Com os pés no chão, mas ciente de sua qualidade, a equipe carioca agora vai em busca de objetivos maiores neste Mundial. O jogo de hoje é um medidor importante para aquilo que tem sido o nosso trabalho, para aquilo que são as nossas ambições também dentro da competição e na temporada. Mas para mim o mais importante é o passo seguinte. Creio que hoje era um jogo que dispensava argumentos para poder estar motivado e concentrado. Creio que agora sim, daqui para frente, a gente vai ver o tamanho da nossa maturidade, o tamanho da potência da nossa equipe, tendo que manter um padrão de jogo, tendo que manter um padrão de atitude. Creio que isso é a grande diferença para as equipes vencedoras. Já classificado como líder do grupo, o Flamengo volta a campo na terça-feira contra o Los Angeles em Orlando. O adversário nas oitavas de final, em Miami, será o segundo colocado do grupo C, que pode ser Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. Olha só, ele tá ali no nosso totem, né? Você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai chamar o Felipe Luiz de estagiário. Você não vai. Eu vou dizer o seguinte, nosso estagiário, nós vamos 33 vitórias, 3 derrotas. Você não pode chamar ele mais de estagiário. O que ele fez nessa partida, a ousadia dele de tirar o Arrascaeta, colocar o Bruno Henrique, você não vai chamar ele de estagiário. Poderia ter dado tudo errado, mas deu tudo certo. Olha, o Felipe é estagiário, tem muito potencial, vai ser contratado, vai ser contratado no final da temporada, mas ele tem muito que aprender. Eu vou te falar, olha só, e eu acho lindo que a gente possa conversar sobre esse assunto quando o time ganha. Quando o time ganha com modificações que ele fez. Então. Mas pensa numa coisa, eu não suporto chutar cachorro morto, então eu estou muito confortável para dizer que o Felipe, para mim, continua a ser estagiário, que a gente vai sentir muita falta de um treinador mais qualificado nas oitavas de final e nas quartas de final, e você vai lembrar do que eu estou te falando, que ele, nessa partida, ele cometeu um monte de erros. Veja só, você tem uma dupla de zaga que é fantástica, que é Léo Ortiz e Léo Pereira. Isso. Que historicamente é a melhor dupla de zaga do Brasil.
Melhor do que a do Palmeiras? Melhor do que a do Palmeiras. A dupla Léo Ortiz e Léo Pereira, pra mim, ela é melhor do que o Murilo e o Gustavo Gomes. Eu gosto da ideia de que você tenha um destro e um canhoto com a qualidade que o destro e o canhoto tem, com a altura que o destro e o canhoto tem. Léo Ortiz e Léo Pereira tem tudo isso. Como é que eu vou jogar contra o Chelsea e resolvo colocar o Danilo? O Danilo, com todo respeito ao Danilo, que fez o gol, inclusive, mas é um sonho pra mim. Mas ele ia. Mas é um sonho pra mim. Ainda bem que ele tava aí. Ainda bem que ele tava aí, eu vou te explicar por quê. O Léo Ortiz e o Léo Pereira, historicamente, são muito melhores, a melhor dupla. Como é que eu faço essa incompetência de colocar o Danilo? Ah, mas o Danilo fez o gol, parabéns, mas vai fazer todas as vezes? Não vai sentir falta? O Danilo é muito mais lento do que o Léo Ortiz. Aí, mas espera, eu vou deixar você brigar comigo, porque é ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu não vou brigar de jeito nenhum. É ótimo brigar quando eu tô apanhando. Eu tô apanhando e eu só vou brigar se você chamar o Felipe Luiz de estagiário. Eu quero apanhar, e eu quero apanhar. Eu não tenho problema de apanhar, eu quero apanhar com o Felipe me mostrando que ele é mais talentoso do que eu acho que ele é. Mas vou te contar os erros. Danilo 1, no lugar do Léo Ortiz. Eu acho uma incompetência danada contra o Chelsea, não é contra o Sam. Não é contra o Mamelodi, é contra o Chelsea. E aí nós vamos chegar no Chelsea, mas daqui a pouquinho a gente chega no Chelsea. Antes nós vamos falar das incompetências do Felipe. Ai, gente. Olha só. Olha só, eu volto semana que vem, tá? Semana que vem eu volto. Agora não quero mais ficar aqui, não. Ele põe Léo Ortiz, ele tira o Léo Ortiz e põe o Danilo. Aí ele tira o Varela, que é um baita do marcador, e a função precípua de um defensor é marcar, é defender, e põe esse menino que é ótimo no apoio, mas é um irresponsável na defesa, que é o Wesley. É um irresponsável na defesa. Só, o Wesley, ele cometeu o erro. Não é daí só que saiu o gol. Não, mas ele foi bem depois. Depois ele foi bem porque apoiou, porque ele apoia muito bem. Ele apoia muito bem, mas o defensor tem que defender. Se ele for jogar contra o Palmeiras, se ele for jogar contra o Real Madrid, se ele for jogar contra o Botafogo, os caras vão usar as costas dele pra fazer gol pra caramba em cima dele. Então, Chelsea gostou tanto que quer conversar com o Flamengo pra levar embora o Wesley. Chelsea é fraco. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um time que vai jogar o Campeonato Brasileiro para disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações aqui. O Chelsea é fraco. O Chelsea é um timinho mediano. Vocês ficam pagando pau para a Premier League e eu tenho todo o direito de dizer que cada um que tem a sua opinião. O Chelsea é um timinho fraco, mediano, que vai jogar o Campeonato Brasileiro aqui, vai disputar a 7ª, 8ª, 9ª colocações. Mas vou te dizer, esse Chelsea, o cara que é o cara do Chelsea, Cole Palmer, é o 10 do Chelsea, é o ídolo. Sabe quem é? Aqui no Brasil, a gente comete injustiças gigantes. O Zinho, que você conhece bem, porque foi do seu time, do Flamengo, foi do Palmeiras, foi campeão do mundo pela seleção brasileira. O Zinho, que era fantástico. E todo mundo dizia que o Zinho era enceradeira. O Zinho enceradeira, rodava e passava para quem tá do lado. O Cole Palmer não pode engraxar o sapato do Zinho. O Zinho tem características parecidas, só que era infinitamente mais eficiente. O que fez o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Esse é o Cole Palmer. Tô te falando. Isso é muito bom. Como é que é o Cole Palmer? Pega a bola, roda e passa para quem tá atrás. Nunca na vertical. Você pega o Messi com 39 anos, o cara sempre acha um espaço para ir para vertical. Você pega o Cole Palmer, o cara é garoto e roda. Então a gente é injusto. Eu não, porque eu sempre dei muito ponto, sempre dei muita moral, sempre dei muito espaço, sempre dei muito elogio, sempre fiz muito elogio ao Zinho, porque eu sempre achei que é um jogador que controla muito bem o jogo, controlava muito bem o jogo. Isso era muito importante nos momentos mais apreensivos, você ter quem controla o jogo para você. E isso o Zinho fazia brilhantemente. Esse Chelsea é fraco, vai ser 7º, 8º ou 9º colocados aqui no Campeonato Brasileiro. E além do que, o Flamengo não põe. Olha o Felipe, vamos voltar pro Felipe. Olha meu técnico aí. Vamos voltar pro Felipe. Errou no Danilo. Meu queridinho. Mas teve mais sorte do que juízo. Errou com o Wesley. Teve mais sorte do que juízo, porque o Varela tem que ser titular, principalmente jogando contra a grande equipe. Teve mais sorte do que juízo. E aí o Bruno Henrique tem que ser titular absoluto desse time. Não adianta nada. O cara é alto, cabeceia bem, chuta com as duas pernas e tem velocidade. E corre! Velocidade. Você não vai botar esse cara no seu time, tá de brincadeira. Então, e outra, com todo respeito, o Plata fez o jogo da vida dele.
Mas ele vai fazer toda vez o jogo da vida dele? O Pedro é muito melhor que ele. Ah, não sei. Tá bom. Então, tudo isso me leva a crer que... Então, mas aí você não acha que o Felipe Luiz, maravilhoso, só tem 3 derrotas, 33 vitórias, esse técnico que é espetacular, apesar de ser o primeiro trabalho dele como técnico profissional, logo de uma grande equipe que é o Flamengo, onde o sarrafo é aqui, ó, o sarrafo é aqui, né? Aqui não é aqui, do Flamengo o tempo inteiro, toda hora. Você não acha que ele arruma o time, ele estuda o adversário e faz exatamente aquilo que você gosta? Prepara o time, arruma o time para o próximo adversário? Não. Ele não faz isso. Acho que ele teve mais sorte do que juízo. Tá bom. Acho que ele tem um modelo de jogo dele, do Flamengo. Acho que se ele jogar contra o Palmeiras, contra o Botafogo, contra o Real Madrid, contra o Atlético de Madrid, ele vai ter muita dificuldade. E torço para estar errado, hein? Porque a coisa mais linda do mundo, Glenda, é eu vir aqui, depois de umas quartas de final, onde o Flamengo jogou contra o Real Madrid e ganhou do Real Madrid, jogou contra o PSG e ganhou do PSG, jogou contra o Palmeiras e ganhou do PSG, e falar, atenção, fico de joelho aqui. Se o Flamengo jogar uma quartas de final, não, tá prometido. Se o Flamengo jogar, atenção, câmera da verdade, se o Flamengo jogar quartas de final contra Real, contra Palmeiras, contra PSG, contra Botafogo, contra Atlético de Madrid, até o Botafogo, o Flamengo não ganha hoje do Botafogo. Eu vou te explicar depois por quê. Não ganha hoje do Botafogo. O Flamengo hoje não ganha do Botafogo. Se jogar contra um desses 5 times, e Bayern de Munique também, claro que hoje faz o melhor futebol desse Mundial. Se jogar contra 6 times desses 6 que eu coloquei aqui e passar, eu fico de joelho pro Felipe Luiz, vou de joelhos até a câmera e peço desculpas pro Felipe e digo que eu sou um incompetente, que não sabe nada de bola, que tudo aquilo que eu disse em relação ao estagiário, eu tenho que dizer em relação a mim, que não aprendi nada em 40 anos de estrada e de estudo de futebol. Tá prometido. Se ganhar. Precisa ganhar as quartas. Precisa ganhar as quartas. Ah, tem que chegar à semifinal. Tem que chegar passar por essa turma toda aí. Passar por um desses. É o corredor polonês. Se o Flamengo passar por esse corredor polonês... Um desses seis, pode ser nas oitavas também. Se passar por um desses 6 ou nas oitavas. Mas peraí, chegou nas oitavas. Não, já tá nas oitavas. Então, mas a gente precisa saber contra quem vai jogar. Se jogar contra o Benfica, o Flamengo ganha. Não, tudo bem. O Flamengo ganha. Joga contra o Benfica, o Flamengo ganha. Tá bom. O Flamengo ganha. Aí vai pras quartas, pode pegar o Botafogo, pode pegar o Palmeiras, pode pegar Real, aí a gente não sabe, tem que esperar. E aí eu vou passar, eu vou de joelhos. Eu vou de joelhos. Não vou falar nas oitavas, porque se o Flamengo jogar contra o Benfica, passa. Passa. Então, é muito diferente daquilo que eu imagino que vai acontecer quando jogar contra Palmeiras, contra Real, contra PSG. E outra coisa, tá todo mundo decantando em prosa e verso. É engraçado, o Brasil é muito engraçado. É muito engraçado. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Eu sempre disse aqui que os europeus não eram tudo isso. Agora, e eles estão mostrando que não são. Só que tá todo mundo decantando em prosa e versos brasileiros. Aliás, todo mundo não, o mundo inteiro. O mundo inteiro, parabéns ao mundo. E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é uma inclusive coisa... Luiz Henrique, inclusive Pep Guardiola, isso, só que quando que já tá plantando sementinha, posso fair, qual é o problema, tá lá no futebol sul-americano. Só que quando chegar em quartas de final... Quando chegar em oitavas de final, você não vai ver o Atlético de Madrid jogando como jogou até agora. Você vai ver esse time pegando. Você vai ver o Diego Simeone no cangote do Griezmann. Você vai ver esses caras correndo. Você vai ver o que vai jogar o Dembélé pelo Paris Saint-Germain em quartas de final. Você vai ver o que esses moleques vão correr. Você vai ver como é que esse time organizado vai se mexer. Você vai ver o que é que esse time do Bayern de Munique tem capacidade de fazer e nós vamos ficar encantados com esse time do Bayern de Munique. E aí nós vamos ter que cair na Real. E quando a gente cair na Real, que eu acho que vai acontecer nas quartas de final... Mas eu acho que já valeu muito. Nós vamos cair na Real e aí só tem um time, na minha opinião, que pode avançar, que é o Palmeiras. Vocês viram aí, né, nação? Eu vou deixar esse vídeo salvo aqui, porque ele falou que ele catichou ele, né? Pedindo desculpa pro Felipe Luiz. Eu vou deixar salvo aqui. Quero que você deixe os comentários aí, a sua opinião. Deixa salvo aí seu comentário, hein?
Vamos lá, vamos chegar, vamos ver. Primeiro vamos chegar nas quartas, tem oitavas ainda. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Depois a gente volta aqui nesse vídeo. Mas vai ficar salvo. Vamos ver o que vai acontecer. A gente se vê no próximo vídeo, nação. Deixa aí seu comentário, hein? A gente se vê no próximo vídeo.